Meu trabalho no INSPER envolve trazer diferentes oportunidades internacionais para todos os nossos alunos. E eu já comecei aqui. Obrigada, a Mai deve ter colocado gravando aqui. E aí, o objetivo da área de Relações Internacionais dentro do INSPER é que a escola como um todo possa se internacionalizar e trazer diferentes oportunidades internacionais, seja por meio de parceiros, como esse que é com o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, e aí eu já vou falar um pouquinho mais de detalhes, parcerias com outras instituições, para que vocês tenham atividades dentro e fora do INSPER, com questões de internacionalização, com networking. Então, a ideia hoje é que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre o programa de bolsas do Chevening, e aí o Daniel está aqui comigo para ele poder dar todos os detalhes para vocês, tirar dúvidas. Ele é oferecido, né, pelo Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido e organizações parceiras. Então, o programa de bolsas Chevening é um dos principais financiamentos para brasileiros que queiram fazer uma pós-graduação nas principais universidades britânicas. As bolsas são concedidas individualmente, sempre para pessoas com potencial de liderança, e incluem o pagamento da anuidade universitária, ajuda de cursos com valor fixo, passagens de ida e volta e outros auxílios. Gente, é realmente uma super oportunidade, e nós sempre esperamos que os nossos alunos possam aproveitar cada vez mais as oportunidades aí de internacionalização para que vocês também se coloquem de maneira não só de destaque profissional, mas também academicamente falando para quem tem planos aí. Eu sempre gosto de reforçar que nós somos uma instituição que faz parte de menos de 1% das instituições do mundo todo que possuem as 3 principais certificações de escolas de negócio, né? Talvez vocês já tenham ouvido, mas eu vou reforçar. Nós temos a acreditação americana, que é a ACSB, a acreditação EQUIS, que é uma acreditação europeia, e a AMBA, que é uma acreditação específica para programas de MBAs. Então, quando a gente compartilha essa informação, que nós possuímos essas 3 certificações, mesmo que as pessoas ainda não tenham ouvido falar do INSPER, elas sabem que nós somos uma instituição que busca pela qualidade e desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos. Isso nos coloca em pé de igualdade aí com grandes instituições mundo afora. Então, eu vou dar a palavra para o Daniel, para que ele possa trazer para a gente aí a experiência dele com o programa de bolsas do Chevening. A gente tem sido muito cobrado, né, como área internacional no INSPER, para trazer para vocês cada vez mais possibilidades de internacionalização que vão além das atividades que vocês podem desenvolver enquanto vocês são alunos, mas que para a vida. E aí a gente não podia deixar de trazer essa oportunidade para vocês. Então, queria agradecer ao Daniel também pelo contato, para que a gente pudesse trazer esse evento exclusivo aí para os nossos alunos e alumni. Daniel. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Ana, por essa introdução. Obrigado pelo convite. Rapidinho, só me reapresentando, meu nome é Daniel, eu sou assistente do programa Chevening aqui no Brasil, trabalho no Consulado Britânico em São Paulo. Em tudo que tem a ver aí com a gestão do programa Chevening, então desde a entrevista, análise de application e seleção dos bolsistas até a parte promocional, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Divulgando, apresentando a oportunidade do Chevening para todo mundo. Então, enfim, tudo que tem a ver aí com Chevening, estamos aí. E aí eu vim primeiro contar um pouquinho para vocês como que o programa funciona. Enfim, a Ana falou um pouquinho sobre os objetivos, vou aprofundar um pouquinho nessa questão, o que que ele cobre, enfim, um panorama geral mesmo. Mas eu gostaria muito de poder também responder as perguntas de vocês, tirar dúvidas, enfim, fazer uma conversa mesmo. Então eu vou apresentar brevemente, usar uma apresentação mesmo para passar por esse panorama sobre o programa, mas por favor, sintam-se à vontade para perguntar no chat e depois a gente pode fazer uma troca mais direcionada, tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo certo? Beleza, eu Tudo vou certo, compartilhar Daniel. compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma forma tranquila. Sempre uma caixinha de surpresas. É... Peraí, aqui.
Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, eu imagino, né? Beleza. Bom, vou passar então um pouquinho brevemente por essa apresentação, já começando então sobre o que é o Chevening. Bom, como a Ana comentou, o Chevening é um programa global de bolsas do governo britânico, que é financiado pelo Foreign Commonwealth and Development Office, que seria o Ministério das Relações Exteriores. Ele é um programa que está presente em mais de 160 países, então é um programa bastante extenso e consolidado. E as bolsas financiam mestrados de até 1 ano em qualquer área, em qualquer universidade do Reino Unido. Então, não existe nenhum tipo de restrição em relação ao escopo do programa. Ele é um programa bastante abrangente e isso, inclusive, contribui para a sua diversidade, enfim, também pelo seu objetivo, que eu vou entrar já já. E aí, só esclarecendo, né, quando a gente fala de Reino Unido, a gente fala de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Qual que é o objetivo do Chevening? O objetivo primordial do Chevening, que aqui a gente colocou dois objetivos principais, eu vou começar pelo primeiro, que eu julgo ser desculpa, pelo segundo que a gente colocou aqui, mas que eu considero um dos mais relevantes, e aí eu entro no segundo. Bom, o primeiro objetivo é estabelecer relações positivas com futuras lideranças. Por quê? Porque o Chevening ele é um programa voltado para pessoas que têm habilidades de liderança, pessoas que têm projetos concretos e que querem implementar transformações positivas. Então, esse programa ele existe para não só possibilitar que esses futuros líderes se capacitem no Reino Unido, né, se desenvolvam, aprimorem suas habilidades, mas também para que eles possam voltar para o Brasil e aí implementar essas habilidades obtidas e esses projetos. A gente vai ver ao longo da apresentação que o Chevening ele espera mesmo um, um engajamento posterior dos bolsistas, né, em relação a transformações mesmo no Brasil. E aí o segundo objetivo, que é, obviamente, por ser um programa financiado pelo governo, a gente está falando aí também sobre os objetivos de política externa, mas mais no sentido de contar com os bolsistas Chevening como esse ponto de apoio e de fortalecimento das relações entre o Reino Unido e o Brasil, né? Então, pessoas que estejam disponíveis e comprometidas a favorecer aí esse relacionamento entre o Reino Unido e o Brasil nas diversas áreas em que o Reino Unido atua, que são muitas no Brasil, também por conta do tamanho do país. Então, como eu comentei, o Chevening, ele é direcionado para pessoas que têm ambição e potencial de liderança. A gente coloca aqui bom histórico acadêmico e habilidades interpessoais, mas eu julgaria que ambição e liderança são as principais características, realmente pessoas que tenham a vontade de transformar suas realidades, e a gente vai ver também que isso pode ser em pequena ou em grande escala, mas que queiram gerar mesmo uma transformação positiva para o país e implementar mudanças concretas. E aí, enfim, essa ambição e também essa liderança, né? Que consigam ser esse ponto de tomar a frente e liderar essas transformações, né? E aí a gente coloca também aqui que as participantes do Chevening costumam alcançar posições de sucesso. Não vou dizer sucesso, acho que sucesso é um termo subjetivo, mas eu diria de relevância aí nas diversas áreas é, enfim, que o Chevening atua, que são basicamente todas as áreas do conhecimento, né? Então, são pessoas que após fazerem o mestrado e fazerem parte do programa, se destacam aí. Então, um exemplo que a gente costuma dar, que pode ser até um pouco caricato, mas é um exemplo bastante emblemático, é que o presidente da Costa Rica foi um bolsista Chevening. Inclusive, enfim, primeiros ministros de diversos países, presidentes também já foram bolsistas Chevening. Então, isso eu acho que é um exemplo emblemático, né? Não todo mundo vira presidente eventualmente, mas enfim, você consegue aí ter uma rede de influência, né? E no Brasil, inclusive, a gente tem exemplos de pessoas muito engajadas e comprometidas em áreas bastante fundamentais para o país. Dani, desculpa te interromper. Acho legal, talvez alguns alunos conheçam. A gente tem professores no INSPER, né, também, que foram bolsistas, né, e até foi um dos professores que compartilhou conosco a possibilidade, além de vocês, né, que já nos procuraram do consulado, esse professor também reforçou, é o professor Afonso, talvez quem era ou quem faz certificates conheça ele dá disciplinas de marketing e ele também costuma acompanhar os alunos na produção do TCC.
Ótimo. A gente tem inclusive um bolsista esse ano, que é um ex-aluno um ex-aluno INSPER, que inclusive me mandou uma mensagem hoje falando para, enfim, disponibilizar o contato dele, depois eu posso falar, é Thiago o nome dele, mas enfim, a gente tem então aí o INSPER já bastante ativo na história do Tivnin. Então, o que que precisa, né, para se inscrever para o Tivnin? Para ter uma candidatura válida, assim, de início, você precisa, obviamente, para aplicar no Tivnin no Brasil, ter uma cidadania brasileira. Essa cidadania brasileira, ela não pode ser uma cidadania compartilhada com cidadania britânica, acho que é um pouco autoexplicativo, né, um programa voltado para pessoas de outros países, mas pode ser sim, obviamente, com outras nacionalidades, mas tem que ser uma nacionalidade brasileira. E é necessário ter um diploma de graduação e, no mínimo, 2 anos de experiência profissional. Então, idealmente, a pessoa que vai aplicar para o Tivnin, por exemplo, agora, em que as inscrições estão abertas, ela precisa já ter concluído o curso de graduação, mas vocês vão ver também que o processo do Tivnin, ele é um processo que exige aí um certo planejamento, então é interessante que mesmo que você não vá se formar agora, ou mesmo que você não tenha concluído o curso, na verdade, que você já fique, enfim, atento. Por isso que a gente já fala que é interessante divulgar para todos os estudantes. E aí, em relação aos 2 anos de experiência profissional, essa experiência profissional ela não precisa ser uma experiência profissional, digamos, quadradinha de contrato, carteira assinada, CLT. Não, na verdade, o que o Tivnin quer com a experiência profissional é um total de horas cumpridas, que essas horas podem ser cumpridas por estágios, grupos de pesquisa de extensão, voluntariados. Então, o Tivnin ele engloba aí essas outras experiências que, inclusive, muitos estudantes têm ao longo da graduação. Então, muitas pessoas, quando concluem a graduação, quase ou estão perto de ter esses 2 anos de experiência profissional por conta de todas as outras atividades, né? Outro requisito é não ter recebido anteriormente uma bolsa financiada pelo governo do Reino Unido. E aí, uma última característica para ter uma candidatura válida, o que na verdade não é um requisito, né, mas uma característica mesmo do programa, que eu, inclusive, considero ser uma das suas vantagens, é o fato de que não tem limite de idade. Então, desde que você tenha um diploma de graduação, 2 anos de experiência profissional e seja brasileiro, você pode aplicar, independente da sua idade, do momento da carreira que você tiver. Então, a gente tem aí, por exemplo, bolsistas ao longo dos anos que estavam aposentados, aplicaram para o Tivnin, passaram e foram fazer um mestrado no Reino Unido. Então, é uma coisa que, inclusive, contribui bastante com a diversidade do programa. Em relação a outros critérios de elegibilidade, né? Então, me inscrevi. O que mais, né, ao longo do processo? Uma característica fundamental do Tivnin é que os candidatos precisam receber uma oferta incondicional de pelo menos um dos 3 cursos escolhidos. Eu vou, explicar o que isso quer dizer. Bom, o processo do Tivnin, ele é um processo para você receber a bolsa para fazer o mestrado. No entanto, o mestrado, o processo de aplicação para o mestrado é um processo independente do processo do Tivnin. Isso quer dizer que, enquanto as pessoas estão aplicando para o Tivnin, vocês vão ver que é um processo que demora um certo tempo, elas também, em paralelo, estão aplicando para os mestrados de sua escolha. Por quê? No momento da inscrição do Tivnin, isso online, é pedido aos candidatos que listem até 3 cursos de mestrado que eles gostariam de fazer no Reino Unido. E aí a application e a candidatura da pessoa vai ser toda baseada nesses 3 mestrados. Então, ao longo do processo, a pessoa ela precisa aplicar para os mestrados para que aí sim, quando ela for selecionada para o programa, ela possa apresentar então uma oferta incondicional, que é basicamente uma carta de aceite da universidade, admitindo a pessoa para cursar esse mestrado no Reino Unido. Então, é importante que as pessoas se atentem aos prazos das próprias universidades, para que, caso elas sejam selecionadas, elas consigam apresentar essa carta até o prazo exigido, que eu vou falar qual que é mais para frente. Então, a gente tem pessoas que escolhem, por exemplo, aplicar antes da entrevista, depois da entrevista do Tivnin, enfim, isso fica ao critério da pessoa, mas é importante que seja providenciada essa carta até o prazo estabelecido depois que o processo do Tivnin acontecer. Então, geralmente são processos concomitantes. E aí, em relação ao inglês, né, que é uma dúvida bastante recorrente. O Tivnin, ele costumava pedir certificação de inglês. Hoje em dia, esse requisito ele foi removido. Então, pro Tivnin, os candidatos não precisam mais apresentar um certificado de proficiência, né?
Obviamente, a gente avalia o inglês das pessoas no sentido de que todo o processo é feito em inglês, né? Então, desde o processo de inscrição online até as entrevistas, mas não é necessário comprovar o inglês com um certificado. No entanto, as universidades britânicas, para você ser admitido para o mestrado, você, via de regra, vai ter que apresentar um certificado de proficiência. Então, esse é um requisito que vai acabar aparecendo. É, o ponto diferente é que as pessoas têm que, então, se atentar aos requisitos dos mestrados para ver, então, qual seria o certificado de proficiência que elas precisam entregar para o mestrado específico que elas querem cursar ou para a universidade. Cada universidade, cada mestrado tem aí o seu próprio requisito de nível de inglês, né? Então é legal sempre dar uma olhada nos requisitos da própria universidade. Mas para o Chevening, isso não é mais um requisito. E aí, falando sobre a cobertura, né? A gente está falando de uma bolsa, então o que que essa bolsa oferece? A gente costuma dizer que o Chevening ele é uma bolsa integral, né? Quase 100% integral, porque ela cobre, então, como a Ana comentou no início, os custos de ensino integral, e aí isso tem a ver com toda a tuition fee, né? Que é o custo do mestrado em si, independente do valor, com exceção, e aí que eu acho que, como é uma palestra no INSPER, acho que é importante destacar, para os MBAs, existe um teto, que é um teto de até 22 mil libras. Então, é interessante que quem quer fazer um MBA dê uma olhada no custo total do MBA para entender qual seria o valor que a pessoa deveria arcar com a diferença, né, do valor que o Chevening cobre, porque existe, então, esse teto de 22 mil libras. Mas se não for um MBA, o Chevening cobre a tuition integralmente. Além disso, a gente tem um valor fixo para subsistência, né? Então, para uma pessoa, que é basicamente para cobrir os gastos básicos da pessoa, então moradia, transporte, alimentação. Esse valor varia, obviamente, de acordo com a região que a pessoa estiver do Reino Unido, porque os custos de vida variam, mas ela gira aí em torno de 1.100, 1.300 libras, o que é mais que o suficiente para que a pessoa tenha todos os seus gastos básicos cobertos. Além disso, a gente tem a passagem de ida e volta para o Reino Unido, a taxa de acesso ao NHS, né, que é o National Health Service, que é o SUS britânico, os custos do visto, da emissão do visto, do visto, a gente tem alguns escritórios de emissão de visto. Então, se você fizer a emissão do seu visto em escritórios específicos, não tem um custo. E auxílios extras para gastos essenciais. Ao longo do processo do Chevening, os candidatos, eles podem, aliás, os bolsistas, eles podem aplicar para alguns financiamentos extras, dependendo de outras atividades que eles forem realizar. Então, essas são as coberturas aí do programa. E o que mais que o Chevening oferece, né? A gente costuma comentar que o Chevening ele não é só uma bolsa, né? Ele é um programa mesmo, que tem esse teor de liderança e de buscar pessoas com objetivos concretos. Então, além, obviamente, do financiamento, da cobertura da parte financeira do mestrado, os bolsistas também é oferecido aos bolsistas eventos para, enfim, desenvolver essas habilidades de criar relacionamento, de liderança. Então, tem eventos de networking, palestras, viagens para o Reino Unido pelo Reino Unido, oportunidade de voluntariado. É claro que é necessário comentar que com a pandemia, essas atividades, principalmente as que têm a ver com engajamento presencial, foram bastante limitadas, mas a gente espera aí que com o avanço da vacinação e, enfim, a normalização um pouco mais dos eventos no Reino Unido, esse tipo de oportunidade possa voltar, inclusive para quem está indo esse ano agora. E aí, após a conclusão do mestrado, né, a gente também diz que a pessoa que é Chevening for Life, né? Então, as pessoas se juntam a esse grupo de bolsistas, ex-bolsistas, na verdade, que a gente chama de Chevening Alumni, que ao redor do mundo já formam 50 mil pessoas, né? Então, é uma rede global mesmo de ex-bolsistas Chevening que estão atuando nas mais diversas áreas, em posições estratégicas, enfim, como tomadores de decisão, e que, inclusive, a rede de alumni, e aí quando eu for entrar nos critérios de seleção, é importante estar atento, é um dos pilares principais mesmo do programa. Então, é importante que os candidatos que gostariam de aplicar se enxerguem como parte dessa rede e consigam ver o que eles poderiam fazer após o seu mestrado, né? Isso é interessante de ter em mente sempre. Então, falando um pouquinho mais sobre a rede de Chevening Alumni, o Chevening ele existe desde 1983.
Então, é um programa aí bastante consolidado, e no Brasil já são mais de 1.900 profissionais que já foram enviados, que já foram até o Reino Unido, como o Brasil. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais envia bolsistas do mundo também, obviamente pelo seu tamanho. Então, em relação ao processo seletivo, aqui a gente tem um calendário do processo desse ano, mas cabe dizer também que o Chevening ele é um processo anual, então por isso que eu comentei que não importa se você não concluiu o curso agora, porque o Chevening ele abre todos os anos. Então, falando do calendário de agora, as inscrições abriram em 3 de agosto e elas vão até dia 2 de novembro, agora de 2021. Depois desse período, as inscrições elas são avaliadas por um comitê independente acadêmico do Reino Unido, e dessas inscrições, nós aqui no Brasil, e quando eu digo nós, eu digo a embaixada e os consulados e o time do Tivering, a gente recebe uma leva dessas inscrições, né, uma pré-seleção. Aí a gente analisa essas inscrições e chama as pessoas para entrevista, que ocorrem de março a maio, todos os anos, mas aí então de março a maio de 2022. Em junho sai o resultado das entrevistas e em julho é a data final para o envio dessa carta que eu comentei, que é basicamente a carta de aceite das universidades. E aí em setembro e outubro de 2022 é o início dos cursos de mestrado, aí o ano acadêmico do Reino Unido. Então esse é o cronograma geral do Chevening. Ele é um processo que, via de regra, é um processo anual, né? É um ciclo que se repete todos os anos. Então, por isso que eu comentei que alguns candidatos às vezes aplicam para as universidades antes, às vezes depois. Fica aí a critério da pessoa se organizar para conseguir cumprir as datas de todos os processos. Dani, desculpa, pode manter só mais um minutinho lá naquele slide? Eu acho que é Claro. importante eu trazer algumas informações. Nós estamos habituados a falar, né, sobre processo seletivo, sobre application de pessoas que querem estudar fora, mas acho que vale reforçar, né, aqui com os nossos alunos e alumni, que fazer um programa de pós-graduação, né, no Reino Unido deveria estar nos seus planos para você poder aplicar para o Chevening, né? E aí você tem todos esses processos e essa data final que ele trouxe lá em julho de 2022, né, se vocês é a data do envio da carta de aprovação da instituição da qual vocês são selecionados, esses processos também são lentos, vocês também precisam entender como é que funcionam, quando abrem, qual é o plano de vocês. Lembrando que o ano letivo deles, né, eles seguem o ano letivo do hemisfério norte, então as aulas não começam necessariamente como aqui no Brasil, que é de fevereiro ao final do ano, né? São sempre no segundo semestre do ano lá, é por isso que o Daniel está trazendo aí para a gente setembro, outubro. Então é importante que isso faça parte do plano de vocês. Estando no plano de vocês, o Chevening é uma oportunidade para reforçar aí essa possibilidade de vocês. Ótimo, ótimo ponto, Ana. Obrigado. É importante ficar realmente atento aos cursos mesmo. Inclusive, antes até de aplicar para o Chevening, é muito interessante que exista uma clareza em relação a qual é o mestrado que eu quero fazer, né? Qual é o curso e por quê. Eu vou entrar nisso já já. É... deixa eu tá, consegui passar, perdão, não estava passando. Então, quais são os pilares do Chevening, né? Aqui eu vou entrar um pouquinho em como que a gente avalia os candidatos e o que que vai ser solicitado dos candidatos na inscrição. Isso tanto para a inscrição online, né, o formulário, mas na entrevista a gente se baseia nesses pilares também. É claro que uma application ela é composta por diversos aspectos. Tem o histórico da pessoa, tem as cartas de recomendação, mas os pilares, esses que eu vou comentar agora, são a base principal e como a gente realmente avalia mais a fundo os candidatos. Então, eu sempre indico que as pessoas deem e dediquem atenção a esses 4 pilares. Então, são eles: liderança e influência, networking ou construção de relacionamentos, plano de estudos no Reino Unido e plano de carreira. Eu vou entrar em cada um deles agora. Em relação ao plano de liderança não, ao pilar de liderança, o que a gente espera dos candidatos nesse pilar é demonstrar exemplos claros de habilidades, liderança e influência. E quando eu digo exemplos claros, eu digo exemplos claros mesmo. Além de definir o que é liderança, ou de dizer o que você entende por liderança, ou como um líder deveria ser, a gente quer que você prove e demonstre para a gente como que você já
foi um líder? De novo, esse critério de liderança, ele não envolve necessariamente uma posição de liderança, e sim habilidades que a pessoa tem que indicam que ela é um líder. Então, quando vocês forem pensar nesses exemplos de liderança, é muito válido olhar para trás, para as experiências e pensar onde que eu realmente liderei algum tipo de transformação, enfim, esse tipo de liderança, ela pode ser no engajamento que você fez na sua comunidade para gerar alguma mudança, ou você participou de uma entidade estudantil em que você coordenou um projeto, liderou, gerou um resultado positivo. Todos esses exemplos, que não necessariamente têm a ver com estar numa posição de liderança, também são encorajados, inclusive, por nós, que os candidatos explorem. E aí, para vocês conseguirem realmente pensar numa estruturação concreta dos exemplos e ter exemplos concretos, é legal dar uma olhada numa metodologia, que é uma metodologia que é bem comum no Reino Unido, que chama STAR. E a sigla é Situation, situação, task, ou, enfim, tarefa, action, ação que você tomou, e o resultado. Essa metodologia, ela é bastante útil para estruturar mesmo a sua resposta e o seu exemplo. Eu posso entrar em mais detalhes sobre essa metodologia depois. O segundo pilar, ele é o pilar de networking, né, ou de construção de relacionamentos. Então, é pensar como que você vai construir redes de relacionamento profissional no Reino Unido e também como que você já fez isso no passado. E aí, de novo, fiquem à vontade para ser o mais específico possível. Então, pegar algum exemplo de alguma movimentação que você fez em que você mobilizou pessoas, mobilizou redes para atingir um objetivo, para atingir uma mudança, tudo isso é super válido. E aí, e aqui nesse pilar de networking, de relacionamentos, entra também o pilar dos alumni. Então, é interessante que os candidatos eles se vejam nessa rede mesmo de relacionamentos, que é a rede de Tivning Alumni, e consigam pensar o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou contribuir, o que que eu quero acrescentar, que tipo de projeto, que tipo de iniciativa que eu quero implementar depois do meu mestrado, sendo um alumni, né? Como que eu vou colaborar com esse grupo de pessoas? Isso é uma coisa que a gente também avalia e gostaria de ver aí nas respostas das pessoas, tanto na application online quanto na entrevista. De novo, o que eu estou dizendo aqui, isso se aplica tanto para a entrevista quanto para o formulário de inscrição online. E aí, os últimos dois pilares, então, o primeiro é estudar no Reino Unido, né? Study in the UK, que é mesmo pensar em um plano de o que que eu vou fazer com esse mestrado enquanto eu estiver no Reino Unido, e também explicar mesmo para a gente por que esse mestrado, né? Então, por que o mestrado? Por que esse curso? Por que esses professores? Que tipo de atividades que tem esse mestrado te animam? Que tipo de linha de pesquisa, ou enfim, linha de trabalho que tem dentro desse curso que são relevantes para você e por que que você escolheu esse curso especificamente? E aí, obviamente, a gente está falando do Reino Unido, né? Então, por que o Reino Unido? Por que que não um mestrado igual em outro país? É porque o Reino Unido lidera na área que você gostaria de aplicar? É porque o Reino Unido tem um centro de pesquisa específico que você tem muito interesse? Todas essas coisas, elas são super válidas e necessárias que estejam nessa nessa resposta também, né? Então, como que esse mestrado vai te ajudar a atingir seus objetivos? E aí, por isso que eu disse um pouco antes que é importante que exista uma maturidade dos candidatos em relação a por que que eu estou escolhendo, né, esse mestrado e por que esse curso específico, né? Então é legal pesquisar mesmo em relação aos cursos, às opções. O Reino Unido tem diversas opções de mestrado, assim, inclusive as mais específicas que vocês que vocês possam pensar. Tem linhas de pesquisa e de mestrados muito específicas, então vale dar uma olhada, né, nesses mestrados. Dani, E aí, desculpa te interromper, mas essa foi imagina. justamente uma das perguntas da Caroline Borges. Onde é que ela vê, onde estão esses cursos disponíveis, né? Se você tiver alguma recomendação, e me perdoe se você não souber, eu estou te perguntando também de primeira. Não, imagina, tem sim. O próprio site do Tivning, que é tivning.org, lá existe um buscador que vocês podem digitar mesmo a área que você gostaria de fazer, ou enfim, o tipo de curso, e vão aparecer mesmo as opções. Então, lá no site do Tivning tem diversas opções para encontrar mesmo os mestrados. Acho que é um bom começo. Só um adendo sobre esse site. Existe algumas instituições que são acreditadas como parceiras Tivning. Isso não quer dizer que as que não estejam não são ou não aceitam bolsistas Tivning. O que quer dizer quando uma universidade é parceira, basicamente é que
o preço do mestrado ele é dividido, né? Uma parte é paga pelo Tivrin e outra parte é paga pela universidade. Mas todas os mestrados que aparecerem no site do Tivrin, eles são possíveis. E aí o último pilar é o pilar do Career Plan, né, que é o plano de carreira. Então, após o Tivning, após o seu mestrado no Reino Unido, o que que você quer atingir? Quais são seus planos? Quais são seus objetivos? Como que o Tivning vai te auxiliar a atingir esses objetivos? E aqui, de novo, fiquem à vontade para ser muito específicos. Então, assim, eu quero trabalhar numa organização X na posição Y e fazer Z. Isso é muito bem-vindo. Inclusive, para organizar essa resposta, vocês podem até pensar em metas a curto, médio, longo prazo. Tudo isso é interessante que apareça aí na resposta. Então, pensar na sua carreira mesmo após o Tivning, o que você gostaria de atingir. Lembrando que o Tivning ele é um programa que visa encontrar futuras lideranças e visa essa transformação, né? Então, que tipo de desenvolvimento que você vai trazer? Nessa Nesse plano de carreira, vale também pensar um pouco como que você vai ser esse elo entre o Reino Unido e o Brasil, né? Então, entender um pouco quais são as atividades do Reino Unido no Brasil, o que que o Reino Unido, que projetos que o Reino Unido está realizando. Tudo isso é válido, inclusive bastante interessante que apareça ali na resposta. Para saber sobre as iniciativas do Reino Unido no Brasil, vocês podem dar uma olhada nas redes sociais mesmo dos consulados e da embaixada do Reino Unido no Brasil, eu vou colocar depois, mas é UK in Brazil. Então lá tem muitas posts o tempo inteiro sobre tudo que o Reino Unido está fazendo. E existe um site que é do governo mesmo, que é gov.uk, que também tem diversas informações sobre o que o Reino Unido faz no Brasil. Eu posso escrever depois no chat para quem quiser. E aí, já encaminhando para o final da apresentação, só para dar um panorama de números, nesse ano acadêmico que a gente está agora, foram entregues 1.500 bolsas Tivning ao longo ao redor do mundo, né, em 160 países. No Brasil, a gente teve em torno de 1.800 inscrições e 53 selecionados. Mas, assim, não deixem esse número intimidar, porque tem muitas inscrições que não são válidas, tem muitas inscrições que não passam, enfim, esse primeira peneira, então é bem interessante que essa inscrição esteja bem completinha, com todos os requisitos para que você consiga, enfim, não ser descartado nessa primeira leva. Mas, enfim, foram 53 bolsistas selecionados que estão agora indo para o UK fazer os mestrados. Inclusive, como eu falei, tem um aluno, ex-aluno INSPER, Thiago Naufal, que está indo agora fazer o mestrado dele. Eu não lembro exatamente o curso, vocês vão me perdoar, são muitas pessoas, Eu mas tem procuro a ver com aqui, já te falo, empreendedorismo Dani. também. Obrigado, Ana. É, Só para dizer, então, as inscrições estão abertas. Agora abriram em agosto e vão até novembro. Para saber mais sobre as inscrições e sobre o Tivling de forma geral, vocês podem ir em tivling.org/apply, que lá tem um formulário mesmo de inscrição. E eu deixo aqui, então, as redes sociais do Tivning, do UK em Brasil, que é a embaixada, né, o governo britânico no Brasil. E uma dica especial, esse Instagram aqui, que é Tivning Alumni Brasil, é um Instagram que é administrado por nós do Tivning e com conteúdo sobre os alumni do Tivning no Brasil. Então lá a gente coloca informações sobre os bolsistas, sobre os alumni, o que que eles estão fazendo, dicas do processo. Então, enfim, é bem interessante seguir esse Instagram, porque a gente está sempre atualizando com novidades sobre o Tivning. Enfim, um último recado só para vocês se inscreverem mesmo. A gente quer cada vez mais pessoas das mais diversas áreas e, enfim, das mais diversas regiões. Então, por favor, se inscrevam. A gente quer muito é, diversificar cada vez mais a cohorte de bolsistas do Tivning, então pessoas de origens distintas, de etnias distintas, raça, enfim. A maior diversidade que a gente conseguir atingir é mais do que bem-vinda. Então, por favor, se inscrevam. Era isso que eu queria comentar, gente. Acabou que eu acabei falando um pouquinho mais, mas estou super à disposição para responder as perguntas de vocês. Vou até parar o compartilhamento aqui. E, enfim, quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade. Eu coloquei aqui no chat os links do Tivning e do gov.uk, e o Thiago Naufal foi nosso aluno da graduação de administração. Ele se formou na 21ª turma. Então, aí, quem talvez possa conhecê-lo, faz parte da nossa comunidade alumni, pessoal. Dúvidas, gente? Eu acho que a dúvida que a Carol trouxe foi super importante, né? De onde é que vocês encontram informações sobre oportunidades de mestrado no Reino Unido.
Acho que é uma pergunta super importante para quem está pensando, para quem agora acabou de descobrir essa super oportunidade. Dá tempo ainda de vocês avaliarem se isso faz sentido para vocês ou não, se inscrever tanto para um mestrado no Reino Unido já para o próximo ano letivo deles, lembrando que começa no segundo semestre do ano que vem, e também fazer parte aí do programa do Tivning. Fico aqui com o tempo, vocês estão com o Daniel para tirar dúvidas aí. Eu não sei se alguém já tem planos, se já quer compartilhar algum detalhe conosco, podem falar, por favor. Eu queria só fazer uma pergunta, não sei se já foi falado. Existe aí algum limite de idade, ou vocês ou são privilegiados até certa idade, né? Alguma coisa assim. Não sei se já falou, desculpa, viu? Não, eu comentei no início, mas não tem limite de idade nenhum para o Tivning, então eu até comentei que a gente tem ex-bolsistas que inclusive eram aposentados e prestaram Tivning, conseguiram e foram fazer os mestrados, então não tem nenhum tipo de limitação, inclusive é mais do que bem-vindo, a maior diversidade possível até em termos de idade, então isso não é levado em consideração. É, eu vi aqui que tem uma pergunta da Vanessa. Dá para Obrigada. trabalhar enquanto faz o curso? Imagina, Fabiana, obrigado você. Dá para trabalhar enquanto faz o curso? Dá sim. A expectativa do Tivning é que os bolsistas não precisem trabalhar para se sustentar, né? Porque a ideia é que seja um programa integral mesmo, para que eles possam se dedicar ao mestrado. Porém, é possível sim, inclusive muitos bolsistas gostam de fazer estágios, voluntariados, até depois do mestrado, porque tem um tempo, né, em que o seu visto ainda é válido. Então é possível sim. São 20 horas semanais, sim, confirmei esse dado hoje, são 20 horas semanais que é possível você fazer o mestrado e até ser remunerado até um certo limite, né? Obviamente, a gente está falando de uma bolsa financiada com dinheiro público, né, pessoal? Então, você não pode receber um valor de um salário normal, porque não é esse o intuito, então, e aí você não precisaria do stipend, né, que é o auxílio, mas é possível, sim, trabalhar e até receber um pouco. É possível também levar dependentes, né, então, por exemplo, pessoas que têm filhos, família, é possível levar pessoas para lá e esses filhos podem estudar no Reino Unido e também os dependentes podem trabalhar. Então, isso é possível. E um outro ponto que eu acho que eu não comentei, mas que é bem importante também, é que espera-se que os bolsistas voltem para o Brasil. Então, diferente, vocês vão isso se vocês vão ver isso se conversarem com pessoas que estão aplicando para mestrado sem bolsa ou com outras bolsas. No Reino Unido existe um tipo de visto que permite que pessoas que fazem mestrado fiquem para trabalhar enfim, fiquem um pouco mais de tempo após a conclusão do mestrado. Isso não é possível se você é um bolsista Tivning, isso é uma das condições aí, inclusive, bastante fundamentais do programa, porque é um programa que visa ter um retorno para o Brasil, né? Então, os bolsistas, inclusive, assinam um termo se comprometendo a voltar para o Brasil por um mínimo de 2 anos. Depois desses 2 anos, aí sim, tá liberado voltar para o UK. Não sei se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, podem abrir o microfone também, enfim, perguntar. Só tem restrição para quem tem cidadania ou quem já morou lá também não pode? Não, se você morou lá, não tem problema. A restrição é para quem tem uma cidadania britânica e brasileira, porque, enfim, é um programa voltado para pessoas de outros países. Mas se você morou lá, se você, enfim, já teve algum tipo de atividade no UK, não tem nenhum problema. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Acho que o Daniel deve ter tido algum probleminha. Gente, eu vou aqui fazer uma pergunta agora como coordenadora da área de relações internacionais. Alguém tem planos? Alguém já tinha ouvido falar sobre o programa? Isso já faz parte da ideia de vocês? Dani, estou perguntando aqui se alguém já tem planos, já está com ideia de aplicar. Apliquem, pessoal, tenham planos. Eu acho que vale reforçar, pessoal, que essa é uma oportunidade, assim, daquelas, eu que atuo na área de relações internacionais do INSPER, conheço várias dessas oportunidades, não só no Reino Unido e em outros países, mas essa é uma das mais completas, né? Eles efetivamente custeiam, né? É possível que você faça todo o programa, com todo o custeio do programa, sobreviva lá sem necessariamente precisar trabalhar.
E acho que esse último ponto que o Daniel trouxe, né, de que a ideia é de que vocês voltem para o Brasil e tragam impacto para o Brasil, também tem muito a ver com um pouco do que nós, no INSPER, né, nós queremos formar profissionais que tenham competências globais, que vocês possam ter, sim, vivências internacionais e conhecimentos aí, mas que vocês possam aplicar positivamente aí no nosso país. A gente quer formar bons profissionais para atuar nas diferentes áreas do mercado, visando a desenvolver o Brasil, né, que tem tudo a ver com a missão e com a visão do INSPER. Eu estou vendo Sim, aqui ótimo que temos duas ponto. perguntas, Dani. A Sandra está perguntando sobre o período médio de estada, né, no Reino Unido para o mestrado, se é de quanto tempo? Que ela entende que depende do curso, mas ela queria ter uma ideia. Os cursos, os mestrados, eles são mestrados de até 1 ano, né? Então, precisa ser um mestrado de 1 ano, e é o mestrado que a gente chama Taught Masters, né? Que é um mestrado que não é de research, né, que é de pesquisa tradicional. Inclusive, isso é uma diferença um pouco em relação à configuração dos mestrados no UK, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma predominância dos mestrados em que você precisa, enfim, apresentar um projeto de pesquisa, né, o stricto sensu. No Reino Unido, isso não é necessário. Inclusive, o processo de admissão é diferente mesmo do processo de admissão para mestrados aqui. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, os mestrados são de 1 ano, então, geralmente de setembro de 2021 até setembro de 2022, só que a duração do visto ela costuma se estender um pouquinho mais. E aí, enfim, vai de cada pessoa determinar aí até quando que elas querem permanecer no UK. Legal. Dani, temos mais aqui um comentário e uma pergunta. A Catiúcia está dizendo que ela tem, sim, planos, né? Está estudando as opções para a área de marketing digital, então estamos na torcida, Catiúcia, para que você consiga não só ser aprovada numa instituição de ensino, mas consiga seguir o processo do Tivning também, que realmente é uma super oportunidade. E a Gabriela está perguntando quais são as áreas que são mais escolhidas para concessão de bolsas. Tem alguma área específica? Então, não existe uma em relação a nós do Tivning, não tem nenhuma área que a gente prioriza no sentido de mais bolsas para X ou Y área. O Tivning realmente é aberto a todo mundo. A gente tem sim áreas mais procuradas, né, pelos aplicantes. Então, por exemplo, LLMs são muito procurados pelo pessoal do direito, pessoas fazendo questão em áreas de política pública também é bastante procurado. Tem bastante gente fazendo mestrados em clima, sustentabilidade, então todas essas áreas correlatas também são bastante procuradas, mas assim, isso não quer dizer que, porque é mais procurada, existe uma priorização em relação à nossa seleção. Isso independe mesmo de nós. O que às vezes pode não necessariamente influenciar, mas que também é levado em consideração, mas isso mais até na forma como a pessoa se expressa, né? O que a pessoa fala sobre o que o Reino Unido faz no Brasil, né? Então, por exemplo, o Reino Unido vai ser sede da COP, né? COP26, Conferência das Partes, que é de mudanças climáticas. Então, a questão de clima e sustentabilidade é uma prioridade para o governo britânico mundialmente. E isso tem um impacto no Brasil. Não que a gente vai priorizar pessoas que estão fazendo coisas em clima, mas para um candidato que sabe disso e que consegue explorar isso na hora da sua resposta, enfim, na entrevista, isso é interessante, né? Porque mostra aí um conhecimento sobre o que o Reino Unido está fazendo, sobre a área, enfim. Acho que eu estou até me estendendo mais. Mas em relação a nós, não tem uma priorização, assim, de áreas específicas, não. Mais alguma pergunta, gente? Uma dúvida? Eu vou colocar o e-mail do Tivning aqui para que vocês possam mandar dúvidas se vocês quiserem, e aí a gente pode responder por lá, por favor, fiquem à vontade para mandar as dúvidas. E eu vou também colocar o Instagram que eu comentei, que a gente posta updates e, enfim, novidades sobre o Tivning. Então, podem ficar à vontade para seguir também. Acho que uma coisa legal, pessoal, para reforçar que o Daniel trouxe, talvez vocês tenham ouvido no início, é a questão da proficiência de inglês, né? Que eles não exigem para o processo do Tivning, mas obviamente como o processo é todo feito em inglês, vocês precisam ter, né, essa proficiência. E para os programas de mestrado, aí sim, eu tenho certeza, os cursos são dados todos em inglês
e a grande maioria das instituições vai exigir que vocês tenham comprovantes, que são, em geral, aqueles testes de proficiência bastante conhecidos. Para que vocês façam os processos no Reino Unido, óbvio que vocês vão precisar olhar instituição a instituição, quais são todos os pré-requisitos, mas, em geral, eles exigem que vocês tenham o teste do IELTS. E aí a recomendação é que também vocês procurem se informar, conhecer como é que esses testes funcionam, porque eles com certeza vão ajudar vocês nos processos para a aprovação no mestrado, que por sua vez é necessário ao final do processo do Chevening. Eu estou vendo aqui que o Eduardo tem uma pergunta. Seria já ter a aprovação da instituição do mestrado antes de iniciar o processo? Acho que essa foi uma pergunta, Eduardo. Obrigada pela pergunta que eu levei para o Daniel quando a gente foi conversar. Eu imaginei que essa pergunta fosse acontecer. Dani, você me ajuda, por favor? Claro, não é necessário. Inclusive, acho que até não daria nem tempo, porque o início do processo do Chevening é agosto, né? E alguns mestrados nesse momento nem abriram o processo de inscrição ainda, né? O que você precisa fazer quando você for quando você for se inscrever para o Chevening, é listar os cursos mesmo. Aí você vai escrever o curso, você vai encontrar o seu curso e encontrar a universidade. E aí colocar esses 3 cursos em ordem de prioridade. Mas o processo de inscrição para os mestrados, como eu comentei, ele é concomitante ao Chevening. Então, enquanto o processo do Chevening estiver rolando, aí você vai estar aplicando também em paralelo para os mestrados. Aí, como eu falei, cabe dar uma olhada nos cronogramas de cada mestrado, de cada universidade. Só uma coisa que eu queria reforçar também, gente, para quem estiver pensando em aplicar, enfim, quiser ajuda e tal, a gente tem alumni que são, como eu comentei, muito ativos e muito abertos e muito dispostos a ajudar. Então, assim, tem vezes que eu sei de pessoas que procuram no LinkedIn uma pessoa da área delas e elas com certeza acham um bolsista Chevening da área delas, falam com essa pessoa ajuda. O que eu vou deixar assim de recado, de disclaimer, vocês vão ver que existem aí serviços pagos para você receber mentoria, consultoria para o Chevening. Isso não é encorajado por nós e não é permitido pelo processo também, inclusive porque a gente entende que isso vai contra o processo, o objetivo do Chevening, né? Você pagar para receber, enfim, dicas e coisas do programa não é uma coisa que vai de encontro com o que a gente quer promover. E também, sendo bem honesto, é, tudo que vocês precisam saber sobre o processo está disponível. Assim, e de novo, existem muitos alumni que estão super abertos a te ajudar a ler a sua essay, a te ajudar a treinar para entrevista, sem te cobrar nada por isso. Então, por favor, não usem esses serviços, assim. é, Apesar de que eu sei que eles estão disponíveis, eu sempre gosto de de dar esse recado e fazer esse lembrete, para que vocês estejam cientes na hora de, enfim, fazer o processo. E, enfim, contatem os alumni, né? A gente tem também pessoas bastante abertas e dispostas. Inclusive, eu até falando em relação à diversidade do Chevening, a gente tem pessoas focadas em grupos pouco representados no Chevening, então pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBT QIA+. Então, assim, se você é desse grupo e você quer algum tipo de ajuda e você tem alguma necessidade em relação a isso, por favor, procure. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail que eu consigo dizer quais são os grupos que atuam nesse sentido também. Isso para a gente é bastante importante. Desculpa, me estender, mas serão 2 recados que eu queria deixar que são importantes. Perfeito, nós estamos super dentro do tempo aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Querem aproveitar para tirar dúvidas também sobre as questões da área de relações internacionais do INSPER? Nós temos aí mais uns minutinhos até as 19 horas. E aproveitar que o Daniel está aqui, gente, ele sabe tudo aí do Chevening para colaborar com quem tiver interessado em aplicar. Podem abrir o microfone, enfim, que quiserem tirar dúvidas, estamos aqui. Mas também, se surgir alguma dúvida depois, como eu falei, podem mandar. Não? Não temos dúvidas.
Bom, eu vou então aproveitar para agradecer a presença do Daniel mais uma vez. Muito obrigada, Daniel, aí pelo tempo, pelo convite, né, de fazer essa sessão específica para os nossos alunos. Fiquei feliz de saber que a gente já tem alunos nossos que estão indo aí no próximo ano, né, para esse processo. Isso é super bacana. A gente quer mesmo que os nossos alunos sejam cada vez mais bem-sucedidos, independentemente de onde eles estejam. Então, é muito bacana a gente poder compartilhar oportunidades super relevantes, como essa do Tivni, e agradecer a presença de todos vocês que estavam aqui conosco, participaram, tiraram dúvidas, ficamos novamente à disposição. Então, como área internacional, caso vocês tenham dúvidas, podem mandar para o e-mail international@insper.edu.br, vou colocar aqui no chat também para vocês terem para outros momentos, caso vocês precisem. E o Daniel também colocou aqui para vocês redes sociais, a gente colocou sites para que vocês se informem cada vez mais. Quem ainda está pensando no começo, acho que vale reforçar que é um programa anual, né? As inscrições para esse ano são agora, já até novembro. Daniel me corrige, até 2 de novembro, se eu não estiver enganada. Mas caso não faz sentido, não é o momento ainda estou começando a pensar nisso, agora vocês já sabem qual é o tempo e quais são as informações que vocês precisam se preparar aí para, de repente, vocês aplicarem para os próximos anos e terem essa oportunidade no futuro. Sim, muito obrigado, gente, pela presença. Só queria dizer que se alguém quiser entrar em contato com o Thiago, né, ele se colocou super à disposição, então podem falar comigo que eu coloco vocês em contato também, que é o ex-aluno do INSPER, né, que está indo agora. E só agradecer mesmo pela presença de todos e pelo convite, pelo tempo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e participem de outros eventos aí que a gente continua divulgando para vocês.